O capítulo 10 do Livro dos Espíritos destaca a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho a seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Nós da TV Web Luz estamos recebendo Eliane Macarini, escritora e seguidora da nossa doutrina desde a infância. Um tema que nos desperta a atenção é a educação. E uma das suas obras, que é a Comunidade Educacional das Trevas. Educacional das Trevas, tem uma abordagem bastante interessante sobre o tema. Nós gostaríamos que a senhora nos dissesse falasse um pouco sobre esta obra. Eu trabalho com o Vinícius, que é o Pedro de Camargo. Nessa última encarnação, ele foi considerado um educador por excelência. Então, todas as obras que eu psicografo com ele sempre têm o cunho da educação. A preocupação dele é sobre a educação. Então, quando nós começamos a preparar esse livro, ele veio até a mim, propôs, expôs todo o assunto, nós chegamos a um consenso, aí ele pediu para que eu estudasse sobre o assunto, que esse realmente um comportamento que nós assumimos, um compromisso que nós assumimos. Que toda obra que vai ser psicografada, eu preciso conhecer o assunto. Então, eu passei a estudar com a ajuda de uma irmã que é uma psicopedagoga. Então, ela me auxiliou bastante com material, conversas. E quando o Vinícius percebeu que eu já estava preparada, nós iniciamos essa psicografia. E esse livro fala sobre a influência tanto do mundo espiritual melhor, quanto do mundo espiritual mais ignorantes sobre o processo de educação sobre o planeta, principalmente dentro das escolas. A senhora fala o caso da violência, um tema bastante recorrente, nos dias atuais, violência no ambiente escolar, Exatamente, mas essa violência, ela é derivada do quê? Pela falta do segmento da própria educação que não está se concretizando. Professores não conseguem dar aulas nas salas, não conseguem controlar esses alunos, há uma falta de respeito muito grande. Então, é todo um processo de educação que está sendo comprometido. E a influência do mundo espiritual inferior, ela se torna extremamente ferrenha nisso aí. Porque como que nós vamos atrasar o processo de evolução do planeta? Atrasando o processo de educação de cada cidadão que transita por aqui, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Se eu atrasar o processo de educação dessa criançada, eles não vão se tornar indivíduos responsáveis na vida adulta. Então, todo um processo de educação e de evolução individual está comprometido. Quando você compromete o processo de educação individual, você também acaba comprometendo o processo de evolução do grupo. A senhora diria que esse fato hoje da violência que se observa em boa parte das escolas, significa que a família talvez esteja falhando, talvez aí, começa aí a origem da coisa? Eu acho que nós estamos vivendo uma época muito caótica, Então, determinados valores estão se perdendo. Eu percebo, conversando com alguns adultos, principalmente do meu convívio, pessoas que frequentam a mesma casa espírita que eu, que a preocupação maior é sempre com a vida material. O que eu posso dar para o meu filho para compensar a minha falta dentro de casa? Porque o casal trabalha tanto que acaba não sobrando espaço para a convivência familiar. Aquela troca amorosa, que deveria haver dentro do lar. Aí chega na escola, está acontecendo todo esse panorama conflituoso,
Então tudo fica muito difícil, né, de ser encaminhado de uma outra forma. Mas isso também não quer dizer que tudo está perdido, porque não está perdido. Porque nós temos aí uma espiritualidade melhor, que eles estão batalhando para que a gente consiga superar esse momento evolutivo e traumático que nós estamos vivenciando. E a gente não pode deixar também de entender que nesse processo de evolução, todos nós temos escolhas a serem feitas. Foi o que você falou sobre o Livro dos Espíritos no início. Existe a movimentação do submundo espiritual? Existe. Mas existe também a minha movimentação interior, as minhas escolhas, a minha responsabilidade. Porque é fácil a gente culpar o obsessor, né? De repente eu não me torno responsável pelas minhas escolhas, e não é por aí. Cada um de nós pode começar a refletir, não agir por impulso, usar a racionalidade, e em busca de respostas melhores, né? Porque o sofrimento que nós vivemos hoje é consequência do nosso passado. E o nosso passado não é vidas pretéritas, a gente está falando de ontem, de hoje, de manhã, né? E cada vez que nós modificamos esse comportamento para melhor, nós trabalhamos dentro dessas consequências novos eventos para o dia de amanhã. Comportamento bom, pensamento bom, nós vamos ter o quê? Companheiros espirituais melhores. Se os nossos pensamentos, o nosso comportamento for negativo, com certeza as nossas afinidades espirituais estão ali ao nosso lado. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Os espíritos influem na nossa vida? A resposta é muito mais do que podeis imaginar. Exatamente. Mas nós temos a capacidade de modificar isso através do nosso raciocínio. Todos nós somos dotados do princípio inteligente. Ou nós utilizamos esse princípio inteligente e o educamos para vivermos um futuro melhor, ou nós vamos continuar no sofrimento. Educar, parece que é a palavra em questão, né? Mas a gente tem que sempre repensar na família, né? A família, sim, educa, né? Prepara o cidadão para, saindo do seu ambiente familiar, enfrentar a vida aí fora, né? Com certeza. Então, há que se distinguir bem o papel da escola e da família, né? Quem está falhando nesse processo? Eu acredito que todos nós estamos falhando. Porque, na realidade, a escola ela acaba não cumprindo o seu papel porque a família também não cumpre o dela. Não há uma forma mágica de solucionar isso. Ou a família se posiciona na parte moral da educação da criança, tá? Passando pela parte ética, ou a escola não consegue equilibrar aquele conhecimento que ela precisa passar, o conhecimento acadêmico. Uma coisa acaba completando a outra. Se você for dividir, não vai acontecer o processo da educação. Kardec diz que a sociedade, a humanidade irá se transformar não pela aquisição de conhecimento, mas pelo processo da educação. E a educação o que é? Conhecimento aplicado. Se esse conhecimento não é aplicado, não torna o cidadão ético, ele não consegue também se tornar um indivíduo moralizado. Porque todo é um processo, né? Eu acredito que todos nós, em qualquer setor da educação familiar, escola, profissional, no trabalho, no trânsito, na fila do banco, a gente tem que passar por uma reflexão e modificar o nosso comportamento perante a vida, perante aquilo que nós estamos manifestando. Porque senão a educação não vai se concluir. E educação, entenda-se aqui, né, a formação, né, da pessoa. Né? E a criança recebendo, né, os valores que os pais passam para ela. Né? A criança é bastante receptiva a isso, né? Dentro da sua simplicidade, né? Que vai dar uma base segura, né, de estruturação do caráter mesmo daquela criança, né? Exatamente. Seu adulto e tal, né? E nesse processo todo aí, a gente precisa lembrar também que nós acreditamos nas múltiplas vivências, né? Então, nessa encarnação aqui, nós trazemos também uma bagagem do nosso passado.
alguns assuntos estão sendo trabalhados aqui. Isso sem esquecer também que houve no plano espiritual um planejamento encarnatório. Se nós acreditarmos em toda essa movimentação, nós vamos nos tornar indivíduos mais ativos. Porque quando você acredita, né, você também se torna mais equilibrado e mais estável. Isso sem falar na fé, né? Não só na fé em Deus, mas na fé em si mesmo. A minha avó dizia uma coisa que sempre calou fundo em mim. Ela me fazia uma pergunta assim, você tem fé em Deus? Eu falava, avó, eu tenho, né? Ela falou, então por que você está com dúvidas sobre você mesma? Você diz que acredita no Criador e não acredita na criatura? Sabe, então isso, te falei agora há pouco, né? Tem muita coisa que ela falava que hoje eu estou entendendo a profundidade. Então eu acredito que a gente tem que passar muito isso para as nossas crianças, os nossos jovens, né? Porque você ter essa crença dentro de você, você também crê no futuro, num futuro melhor. Você tem esperança de dias melhores. A educação, ela só vai se efetivar quando nós entendermos a nossa origem. A nossa natureza é divina. Nós somos o quê? Filhos diletos de um pai muito amoroso. A encarnação, a reencarnação é a prova, né? Do perdão de Deus para as nossas ofensas. Então, acreditando nisso, sabe, eu acho que a humanidade caminha. E voltando ao tema do seu livro, né? Que a gente está falando especificamente até da obsessão, né? A ação dos obsessores, né? Por conta até da invigilância das pessoas, né? Que abre uma possibilidade da ação efetiva, né? Desses espíritos, não diremos maus, né? Mas sofredores, né? Ignorantes do bem, né? Então, eles agem sim, mas eles agem porque nós permitimos, né? E o livro Comunidade Educacional das Trevas, ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre esse processo de permissão, né, que nós damos ao mundo espiritual de se aproximar. E essa aproximação, ela vai ter a característica do nosso próprio pensamento. Se nós direcionarmos de uma maneira positiva, nós vamos estar assessorados por bons amigos. Se não, afinidade, a lei das afinidades. Toda afinidade produz sintonia. E toda sintonia produz a ressonância, né? E essa ressonância, ela parte de nós para o mundo afora aí. Então nós estamos alimentando o bem ou o mal. E nesse processo de educação não é diferente. Nós precisamos caminhar. De que forma? Escolhendo a maneira como nós vamos edificar o nosso mundo. E o nosso mundo interior. Porque o obsessor, ele não faz ninguém ter uma crise de ciúme se não for ciumento. Ele vai usar o quê? Aquilo que a gente já tem dentro da gente. Então a doutrina dos espíritos é uma doutrina de responsabilidade. Conforme a gente vai aprendendo, nós vamos entendendo, né, os conceitos doutrinários, nós vamos perdendo atenuantes também. Nós vamos nos tornando mais e mais responsáveis pelo nosso comportamento e pela nossa ação no mundo. Eu acho, e aí, de tudo interessante que fica para a gente, para nossas reflexões, né, é que, na realidade, se pode dizer com tranquilidade, né, que o mundo, a vida está sempre certa, né? Com certeza. E quando há um evento dessa natureza que causa até uma certa comoção, né? Caso esse ambiente difícil, tenso, né? No ambiente escolar, coisa que não se observava décadas atrás, né? Onde a escola era um ambiente saudável, né? De relacionamento, né? De convivência, né? Tal, e produzia belos frutos, né? Vamos dizer, usar essa imagem assim, né? E hoje o que sobra para a gente é que essa dificuldade mesma, né, surge para nós como um desafio, né? Eu acredito que cada um de nós tem o seu papel aí. Sim. Tá? Primeiro, eu tenho para mim isso, né? Manter a esperança no futuro. Mesmo que o mal ele exista, ele não é permanente. Sim. A gente sabe que a nossa natureza é luz. Jesus nos disse, sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu faço.
Essa fala de Jesus para mim é esperança pura. Sabe? Saber que nós temos um caminho a seguir é também acreditar nesse caminho. E quando nós acreditamos nesse caminho, esse mal que a gente vê por aí, ele se torna efêmero. Ele se torna não tão agressivo como ele nos parece. Por quê? Porque a natureza de todos esses espíritos que estão ainda na ignorância praticando o mal, um dia termina. Nós sabemos que o planeta está num período de evolução. Vai passar de prova e expiação para regeneração. Então, muitos desses espíritos vão ser encaminhados para outro orbe. Então, eles estão tendo o quê? Uma oportunidade. Como nós estamos tendo essa oportunidade aqui também. Então, pensamento positivo, sabe? Assiste no noticiário que um aluno entrou, matou não sei quantas pessoas com uma arma de fogo. Não vamos desejar o mal para ele, ele é o mais necessitado. Vamos orar por ele. Sim. Quando nós fazemos isso, nós não estamos alimentando a energia mais densa do planeta. Nós estamos auxiliando o planeta a viver dias melhores. Ao passo que, geralmente sentado na frente da televisão, você ouve uma notícia dessa, não podia ter morrido antes. Por que não se matou antes? Não é assim. O bem se constrói com o bem. No Evangelho diz, faça o bem pelo bem. Quando nós entendermos isso, o mal que ainda existe em nós, porque nós ainda somos muito mais trevas do que luz, ele vai embora. E vai sobrar o quê? A bondade. Foi o que Jesus veio nos ensinar. E se nós conseguirmos ensinar isso para as nossas crianças, colocá-los nesse caminho de perdão, né? Perdoai aos vossos inimigos, nós vamos estar modificando, nós vamos estar contribuindo. Só que nós somos mais pessimistas do que otimistas. É exatamente aí, esse é o ponto que eu queria tocar. Porque, às vezes, a gente está vendo apenas uma fotografia do momento, né? Aquela situação. Mas aquilo é simplesmente uma parte de um todo, né? E, seguramente, se nós acreditamos, né? Agora eu me refiro agora ao que a senhora, a sua avó, falava para Eliane criança, né? Isso. Que depois, na idade adulta, lhe permitiu fazer algumas explicações. Ela seguramente estava dizendo o seguinte, o mundo está cada vez melhor. Né? Com certeza. Ela falava do Criador, né? Você acredita, então por que lamentas, né? Exatamente. É isso que a gente tem que passar para nossas crianças, né? E quantos de nós conversa sobre isso com os seus filhos, com os seus netos, com os seus vizinhos, entre nós em família? Hoje as famílias se reúnem na frente da televisão e um não olha para o rosto do outro. Não há troca. É difícil a família que senta, tá, numa mesa de refeição para almoçar, para jantar, tomar um lanche, ou, sabe, jogar um baralho de brincadeira ali, sabe, jogar um dominó, desenhar com as suas crianças. Esse convívio eu acho que ajuda muito. Porque a criança, quando ela vai para a escola, ela está direcionada. Mesmo que ela veja coisas ruins, ela tem um parâmetro de comparação entre o bem e o mal. Eu acredito muito nisso. Educação é tornar o cidadão ético, para que depois ele atinja por si mesmo a sua moralidade. Eu gosto muito de uma frase da Joana de Ângeles, né? Que se refere ao lar como um templo. Né? Exato. E nós ficamos assim. Para nossa satisfação, nós gostaríamos de continuar falando muito mais ainda com Eliane Macarini. Né? Os nossos agradecimentos, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a sua oportunidade. E nós agradecemos até a você que nos acompanhou até agora, com o carinho da sua audiência. Até breve.